Então, pessoal, para continuar nossa aula de Flash, vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos, principalmente conceitos de biblioteca dentro do Flash, que é extremamente importante. Então, a biblioteca, o Flash trabalha muito com essa ideia, onde nós importamos elementos externos e usamos dentro da animação do Flash, tá ok? Então, como eu falei para vocês, toda vez que a gente salvar um arquivo de Flash, eu vou até salvar aqui para vocês verem. Salvar como? Vamos aqui para a nossa área de trabalho. Deixa eu achar nossa pasta aqui. Aula 4. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um arquivo chamado banner. Tá? É um exemplo de banner que eu vou mostrar para vocês agora. Enfim, esse banner, percebam que ele está salvando o arquivo como .fla. Tá? Vou salvar aqui para vocês verem. Vamos minimizar tudo isso. Olha lá, ele salvou como banner.fla, tá ok? Eu salvei 3 imagens aqui que nós vamos utilizar no banner, tá? Mas o que eu quero bater em cima desse FLA? FLA é o arquivo padrão do Flash, é o arquivo, digamos assim, o arquivo fonte da animação de vocês. Então, a alteração de qualquer animação ela deve ser feita dentro desse arquivo FLA, certo? Então, muito bem, eu vou criar um exemplo de animação de um banner aqui para vocês verem. Primeira coisa então, que nós vamos entender é a questão de biblioteca. Tá? O que é biblioteca? Então, se eu for aqui em arquivo, eu vou importar para a biblioteca. Tá, ok? Se eu importar para o palco, simplesmente, por exemplo, eu posso pegar algumas imagens de fora e colar elas dentro do palco, certo? Só que daí fica difícil de eu utilizar elas depois, por exemplo, né? Se eu precisar de uma outra animação dentro desse mesmo arquivo, utilizar esses elementos, então acaba ficando um pouquinho difícil de trabalhar. Então a gente geralmente importa isso para a biblioteca, que assim fica mais fácil. Vocês vão ver que a interação ela fica mais tranquila, tá? Tá travando um pouquinho aqui, mas ele já são coisas do Adobe. Bom, eu vou selecionar essas 3 imagens aqui, ok? Vou abrir. Vocês percebam que elas foram importadas para a minha biblioteca aqui do Flash, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma animação. Eu puxo aqui para dentro a imagem, certo? Então eu posso trabalhar com essa imagem como eu quiser. Então eu puxei ela no frame 1, vocês lembram? Frame 1. Se eu der um Ctrl Enter agora, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, vocês vão ver, ó. Perceba que o meu palco está grande, certo? Ele está desse tamanho todo aqui. Nós podemos melhorar isso, tá? Em propriedades, por exemplo, deixa eu ver o tamanho dessa imagem, ó, eu clico em cima dela. O Flash me dá a largura da imagem e a altura dela, ok? 259 por 109, eu vou tirar aqui, certo? Deixar redondo nossa propriedade aqui, ó, 109. Se eu clicar no palco aqui fora, perceba o tamanho que está meu palco, tá? Então aqui as propriedades agora é do palco. Então ele está um palco com fundo branco, né? Eu posso estar alterando isso se eu quiser. Vou continuar deixando com fundo branco. E eu posso editar as propriedades desse palco, ou seja, a largura, a altura que ele tá trabalhando, a taxa de frames, certo? Que é que a gente viu aquele dia, a velocidade que um frame passa. Nós vimos no vídeo anterior, né? Que acaba passando de um frame ao outro, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o palco do tamanho dessa imagem aqui, ó, 109 por 259. A gente poderia melhorar ela, trocar, mas eu vou trabalhar aqui para não dar muita confusão. Então a altura, desculpe, aqui a altura, gente, ó. O X é a posição que nós estamos lateralmente, tá? Então, ou seja, é a distância que eu tenho aqui. Então perceba que eu vou trazer lá para cá, ó, o X está diminuindo, tá? Se eu colocar ele exatamente aqui o X fica com 0, ok? E o Y é a mesma coisa, é a distância que eu tenho aqui de cima, ó. Menos 7, posso pegar e colocar 0 aqui, ó. Eu tenho certeza que ele vai ficar exatamente alinhado com os cantos aqui. Então o X é a distância horizontal que nós temos da extremidade do palco para o elemento, né? Então aqui está 0, quer dizer que ele está colado aqui no lateral. E o Y é a distância que nós temos da extremidade superior até o elemento também, tá? Então também é 0.
O tamanho, ou seja, a altura desse elemento está aqui, ó, 194, tá? Se vocês olharem na versão inglesa, vai estar aqui como é largura, vai estar um H de width, né, que nós vimos no CSS também, e a altura vai ser um W de width e aqui um H de height, tá ok? Então, como é a versão em português, ele está largura e altura mesmo. Então, 259 por 194, tá ok? ...259 por 194. Tá vendo? Eu estou alterando o tamanho do meu palco. Percebam, ele ficou o palco do tamanho da minha imagem. Certo? Então, para conferir se ela está bem certinha, só olha aqui. Eixo X 0, eixo Y 0. Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer com essa imagem aqui? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de animações. Então, vocês lembram que a imagem ela inicia num certo padrão, né, num certo momento, e ela termina num certo momento. Então, digamos que a minha animação vem até aqui, ó. Vou dar um F6 para criar, ou vocês podem simplesmente vir aqui com o botão direito e inserir quadro-chave, ou inserir quadro-chave em branco, tá ok? Muito bem. Não aconteceu nada, ok? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar, clicar aqui, segurar o Ctrl e selecionar até o começo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Botão direito, criar interpolação clássica, certo? Mas ele não faz nada, né? Perceba, não fez nada. Muito bem. Mas o que é a minha ideia agora aqui? A minha ideia é a seguinte, eu criei uma interpolação clássica, e no que isso influencia? A interpolação clássica não é só uma interpolação de movimento, tá? A interpolação clássica ela é uma interpolação que permite que nós façamos também algumas outras alterações além dela, tá? Então, se eu tiver presente num dos quadros chaves, eu posso estar alterando essas alterações, esses efeitos da interpolação, certo? Então, por exemplo, ó, nesse primeiro quadro chave, se eu clicar, olhem que aqui do lado ele abre algumas opções da interpolação. A interpolação, então, é a mudança que irá ocorrer nesse objeto, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui encaixar, sincronizar, dimensionamento, nós temos o girar, tá? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou pegar esse primeiro frame aqui, ok? Então, se eu clicar no frame, o que ele habilita aquelas opções que eu tenho ali. Eu vou tentar dar um giro aqui no sentido horário, umas 3 vezes aqui, então 3 giros, tá? O que ele vai fazer? Eu vou passando aqui agora, ó, então clicar novamente no frame, precisam clicar no frame, tá? Vocês aplicam essas opções de animação no frame, tá? E veja, conforme eu vou passando, ó, ele vai rodar 1, 2, 3, ok? Então, ele girou 3 vezes isso. Eu vou fazer ele, dar um Ctrl Enter, fazer ele rodar o vídeo, ó. Tá vendo? Percebendo? Muito bem, então, ó, não foi proposital, mas, por exemplo, se vocês tiverem uma roda aí com o símbolo da Ford dentro, vocês podem fazer a animação dela girando dessa maneira. Simples, tá? Não é difícil, é só vocês aplicarem uma interpolação clássica entre um frame e outro, né? Ele vai estar sempre no mesmo lugar, só que entre eles, no primeiro frame, vocês aplicam essa animação de giro, né? Muito bem. Então, vocês percebem que eu apliquei a interpolação no nosso frame, tá? Eu vou tirar essa interpolação de giro aqui, que não é esse o nosso... Vou deixar aqui automático nenhum, né? Vocês podem fazer nenhum, ó. Percebam que ele não anima mais, tá? Eu tirei a interpolação. Mas qual que é a ideia, ó? Nós podemos aplicar, então, efeitos ao frame, né? Depois que ele tem interpolação ao frame, que são essas opções aqui, ó, de som. A gente pode colocar, de repente, algum som, algum efeito, tá? A gente tem que trazer ele para a biblioteca, no evento, né, no iniciar, parar, enfim. Eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui, porque eu quero que vocês entendam todo o contexto do programa. Se a gente ficar vendo detalhes e detalhes, vocês não vão entender
a ideia principal do programa, tá? Aí depois, gente, vocês vão ter que ir mexendo, vão ter que ir brincando com ele aí, vão descobrindo maneiras, de repente vocês acham alguns tutoriais aí como fazer animações, certo, gente? Então, como eu disse, assim, para a internet ele é um programa que não é mais tão difundido, né? O Flash ele já está caído um pouco em desuso na internet, mas quem gosta de animações, depois talvez procure estudar aí um ActionScript, né? Tiver um pouquinho mais de experiência com o programa Flash, ele serve para fazer jogos, né? Jogos dá para fazer sim, jogos extremamente legais aí, muito bons com Flash. Então você encontra aí vários jogos na internet através desses feitos em Flash, né? A maioria deles todos feitos em Flash. Então, por exemplo, esse site aqui, eu vou até mostrar para vocês, fazer um merchan. Esse site aqui fui eu que fiz. Não está rodando, gente. Isso aqui é só um pré, né? Um teste desse site aqui, tá? Ele não tá terminado, tem várias coisas. Mas ó, os jogos que tem aqui eles são em Flash. Não fui eu que desenvolvi, claro, isso aqui são jogos incorporados, mas por exemplo, são jogos que são feitos na linguagem Flash, tá? Então, todos esses jogos aqui, a maioria pelo menos são desenvolvidos. Alguns usam algumas outras plataformas, mas o grande uso do Flash hoje é trabalhar com esse tipo de jogos aqui, tá ok? Deixa eu só abrir aqui para vocês verem, ó, Online Games. São jogos desse estilo, tá? Flashn.com é um outro. Então, são jogos em Flash, tá? Segue o mouse, esses eventos, então, são animações todas feitas em Flash. Então, quem gostar aí dessa área de jogos aí, é um campo muito legal e muito promissor aí também, beleza? Mas vamos voltar aqui então para o nosso Flash para fazer algumas animações simples. Então, por exemplo, se eu clicando em cima do nosso frame, eu vou estar colocando algumas opções de animação em todo o decorrer do meu frame, da minha animação aqui embaixo, tá ok? Agora, se eu clicar no elemento, por exemplo, ó, eu cliquei no elemento, eu estou no primeiro frame, eu cliquei no elemento, nós podemos dar outras animações a esse elemento. Ele funciona parecido com o PowerPoint, né? Onde a gente consegue dar animação para a transição e animação para o elemento em questão. E no Flash também funciona assim. Então nós podemos dar animação para esse elemento aqui, ó. Então o efeito de cor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar no 45 aqui. Ou melhor, eu vou fazer com 2 para vocês verem. Clicar nesse efeito, eu vou dar um efeito de cor chamado alfa, por exemplo. Tá? O que é o alfa? O alfa é um efeito que dá transparência. Tá? Então, se eu diminuir aqui, ó, perceba que está ficando transparente o meu elemento. Certo? Então, perceba o que aconteceu. Ó, nada. Por quê? Porque nesse meu primeiro elemento aqui, o alfa está com 100%. Tá, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para o último frame aqui e vou clicar no elemento do último frame, ó, certo? Eu estou só nesse elemento aqui. Eu vou colocar um alfa de 25, tá ok? Percebam o efeito que está fazendo. Então, no meu primeiro frame, o meu elemento está com alfa 100, e no meu último frame, o elemento está com alfa 25, ou seja, ele está diminuindo o nosso esquema aqui, certo? Então, o que isso aqui influencia? Influencia que nós precisamos ter dois elementos, né? O primeiro e o último, iguais, tá? E sendo que um com uma quantidade x de alfa e outro com uma quantidade x de alfa, ele faz essa opção aqui. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar uma camada nova, gente, aqui embaixo. Ó, nova camada, certo? Eu vou renomear essas camadas aqui, ó. Dando 2 cliques, eu vou dizer assim, ó, esse aqui é o banner da Ford, ok? E nessa camada de cima, vocês podem até deixar a camada de baixo sem visualização, ok? Invisível. Pode até fechar ela para que não consiga mexer nela, né? Então vocês conseguem, mas não conseguem editar essa camada. Então na camada de cima, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro banner, um outro
Aqui, ó. McDonald's. Vamos colocar do McDonald's aqui. Certo, muito bem. Não tá bem do mesmo tamanho, né, gente? Ó, mas dá pra enganar legal aí. Então, vejam só. Se eu fizer essa animação aqui, ó, não acontece nada. Mas o de baixo eu fiz ele aparecer, certo? As camadas, elas se relacionam dessa maneira. As camadas que estão em cima sobrepõem, tá ok? Então, o que tem que fazer? Eu tenho que pegar essa camada e arrastar para baixo, certo? Agora, na camada 3, eu tenho o McDonald's, ó, eu escondi de cima. Só que em cima dela eu tenho o Ford, tá? Até que do lado ficou um pouquinho maior e tal, mas é só um teste isso aqui, certo? Então percebam o que acontece, ó, eu vou passando aqui, ó, olha o efeito, vai aparecendo o McDonald's embaixo, ele vai aparecendo a camada de baixo, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui no último, e ao invés de 25, eu vou colocar, opa, selecionou o elemento, vou colocar 0, certo? Ele fica totalmente transparente, ó. Então ele fica fazendo esse efeito. Azul com vermelho, ele dá até algo estranho no olho aí, mas enfim, esse efeito de animação. Onde é que começa a aparecer? Aqui no começo, certo? Então por isso que é interessante a gente colocar aqui. Se eu colocar esse frame aqui, por exemplo, ou seja, eu vou começar com o McDonald's aqui, ó. Ele só começa a aparecer a partir desse frame. Até aqui não tem nada embaixo, ok? Eu vou arrastar ele aqui. Vamos dizer que ele começa a partir daqui, ó. Já começa a girar o nosso banner aí. Beleza? Muito bem, eu vou dar um F6 nesse meu McDonald's aqui. Para criar ou, né? Como vocês viram, inserir um quadro-chave, tá? Então subentende-se o quê? Que até aqui eu quero que essa animação fique assim. Como tá. Beleza? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar um F6 aqui, ó. Perceba que eu estou trabalhando na camada do McDonald's, tá? Ó, criei um outro elemento igual. Eu vou criar uma interpolação agora, daqui até aqui, selecionei com o Ctrl, tá? Uma interpolação clássica. Também de fade no McDonald's, tá? Então eu venho no primeiro elemento, clico em cima, alfa, vamos deixar ela com 100. Opa, não tá legal não, eu estou clicando no... Clica nesse aqui, ó. Cadê a camada 3? Vamos fazer assim, ó, sumir essa camada. Aí sim. Ótimo. Aí nessa primeira camada aqui eu vou colocar um alfa. E vou dizer que ele é 100%. E aqui na última camada, clico aqui e clico no elemento, né? Aparece o alfa com 0. Certo? Agora vamos aparecer tudo aí e ver o que aconteceu. Ó. Então começa o meu... eu acho que eu acabei mexendo no elemento aqui, ó. Alfa 0. Né? Você viu que eu mexi errado antes. Então, começa o meu elemento, aparece o McDonald's vai sumir. O que é que eu vou fazer? Vou criar uma outra camada. Eu vou trazer ela para baixo. E nessa camada, eu não preciso colocar desde aqui. Eu vou inserir um quadro-chave aqui, ó. Tá? Porque eu vou inserir o meu elemento a partir daqui. Que é o meu outro. Eu tinha colocado essa roda pneu aqui, dá para tirar já, acabei colocando enganado. Eu vou colocar esse elemento aqui, ó. Certo? Vou esconder essas de cima aqui para poder trabalhar direitinho. Então estou trabalhando com esse cara aqui. Como ele é branco, dá para deixar, né? Dá para deixar porque tem um fundo branco e atrás também tem um fundo branco, então não vai interferir na hora de visualizar ele, tá? Só o tamanho dele que eu tô achando um pouco grande. Dá para vir em propriedades e diminuir um pouquinho a largura. Deixa assim, ó. Beleza. Então, vejam o seguinte, ó. Vou desbloquear todo mundo aqui. Ó. Ford e o McDonald's também, como ele tem esse efeito alfa, vai aparecendo de baixo, ok? Vou dar um F6 aqui para ele criar um elemento igual, fez uma cópia, né? Como a gente já viu. E também vou criar um quadro-chave aqui também. Poderia ter dado F6, tá? Eu vou fazendo das duas maneiras que vocês vão se adaptando, né? E vou criar uma interpolação agora nesse cara da Chevrolet aqui, que seria a interpolação clássica.
Mesmo efeito, vou clicar em cima dele e vou colocar um alfa 0. Ok? Muito bem. Percebam? Vamos rodar isso aqui para ver como é que tá. Ó, tá um pouco rápido, né? Ele chega no final, ele termina. Certo? Muito bem.